Minha esposa escondeu seu passado criminoso de mim, mas a verdade apareceu, e eu me divorciei dela. Eu deveria ter me casado. Essa é uma afirmação sem fundamento, não é? Mas acho que é preciso dois para dançar um tango, então eu tinha que dizer que Maddie e eu tivemos que nos casar. Caso contrário, eu teria ficado um pouco solitário, parado ali sozinho. Mas mesmo essa afirmação sem fundamento é apenas uma meia-verdade, porque, se não quiséssemos de qualquer maneira, simplesmente não teria acontecido. James, Maddie, minha namorada há cerca de 12 meses, falou em uma bela noite de sexta-feira. Tenho novidades para você. Boas ou ruins? Sorri, enquanto observava minha alma gêmea loira, esbelta, de 1,68 de altura e incrivelmente linda. Não tenho certeza, James. Maddie riu nervosamente. Pode ser qualquer uma das duas. Isso depende de você. Não há necessidade de relatar o resto da conversa para explicar aonde isso nos levou. Basta dizer que, em questão de minutos, estávamos nos braços um do outro, declarando nosso amor, e tentando decidir quando eu transformaria minha namorada recentemente grávida em minha esposa recentemente grávida. Quando for mais conveniente para sua família, sugeri a Maddie. Eu não tenho mais família, ela respondeu. Depois que tia Beth morreu, não sobrou ninguém em Leicester com quem eu tenha amizade. Era a verdade. Talvez triste, mas verdade. Pobre Maddie. Perdeu os pais ainda criança, em um acidente de moto. Depois de anos em lares adotivos, foi finalmente acolhida por tia Beth, uma velha amiga de sua falecida mãe que morava perto de Leeds. Pobre tia Beth. Faleceu há apenas algumas semanas, antes que eu tivesse a chance de conhecê-la. Eu estava no Canadá a trabalho quando ela morreu e, quando voltei, Maddie já estava em Leeds para o funeral. Tudo já havia sido feito e enterrado, no sentido literal da palavra. E o filho da Beth, Maddie? Perguntei com certa hesitação, pois, nas poucas vezes em que ele foi mencionado, Maddie encerrava o assunto rapidamente. Você já foi próximo de Tom, não foi? Não gostaria que ele estivesse presente nesse dia? Tom está na cadeia, James. Disparou Maddie, com a voz carregada de irritação. Já te disse antes, não quero falar sobre ele. Ops. Eu não deveria ter mencionado Tom. Eu sabia que ele estava cumprindo pena na prisão de Sua Majestade, mas não sabia o motivo ou onde exatamente. Um assunto delicado, melhor mudar rapidamente de assunto. Meus pais estão aposentados, então acho que qualquer data serve para eles. Quanto mais cedo, melhor. Disse minha futura esposa, sorrindo enquanto acariciava sua barriga ainda plana. Sua raiva foi esquecida. Vamos ligar para eles agora mesmo. E assim aconteceu. Apenas 4 semanas depois, nos casamos no cartório de Bedford, onde morávamos, na presença de um pequeno grupo de meus parentes e nossos amigos em comum. Fomos para as Índias Ocidentais em uma lua de mel maravilhosa. Mas apenas algumas semanas depois de voltarmos, a barriga de Maddie começou a dar os primeiros sinais de que logo daria as boas-vindas ao nosso primeiro filho, Beth. Foi assim que chamamos aquele pequeno feixe de alegria que finalmente veio ao mundo, gritando com um par de pulmões promissores de muitas noites sem sono, e, felizmente, com todos os dedos das mãos e dos pés. O nome da minha mãe era muito longo e fora de moda, então nossa filha recebeu o nome da mulher que Maddie considerava sua mãe. Achei apropriado, e Maddie me amou ainda mais por isso. A vida de casado era maravilhosa. Não estou dizendo que nunca tivemos desentendimentos, mas Maddie e eu nos dávamos muito bem, junto com nossa adorável filhinha. Conforme Beth crescia, ela acabou ficando loira e, sob a luz certa, seu cabelo tinha até um leve tom avermelhado. Diferente de mim, que tinha a pele escura e o cabelo completamente preto, Maddie era mais para um loiro escuro, então Beth puxou mais para o lado da mãe. No entanto, ela herdou mais da minha personalidade e raramente se irritava ou chorava, ao contrário de Maddie, que sempre foi emocional demais. Uma boa mistura, pode-se dizer. O melhor dos dois lados. Embora, é claro, eu nunca teria coragem de dizer isso para minha querida esposa. Já estávamos casados há quase 4 anos, e Beth já tinha completado 3, quando, de repente, as coisas não iam mais tão bem na família Dawson. Beth era uma criança feliz, e eu estava mais do que satisfeito com a vida. Mas Maddie claramente tinha algo em mente. Ela deixou o trabalho pouco antes do nascimento de Beth, e como eu estava ganhando bem, nunca precisou voltar. Naquela época, morávamos em um pequeno e agradável vilarejo ao norte de Bedford. 2 ou 3 vezes por semana, Maddie levava Beth até Bedford para fazer compras, levá-la à clínica ou simplesmente encontrar antigas colegas de trabalho. Quando eu estava por perto, às vezes nos encontrávamos para almoçar, o que era sempre agradável. Mas ultimamente, ela vinha voltando dessas viagens com um semblante pensativo. Algo claramente a incomodava. Nos primeiros meses depois que começamos a namorar, apresentados por um amigo em comum, Maddie passava por períodos de melancolia. Aparentemente, ela temia que estivéssemos nos envolvendo muito rápido em um relacionamento sério. Mas isso já estava fora de questão há muito tempo. É claro que perguntei o que estava acontecendo. Mas tudo o que recebi foi um balançar de cabeça. Considerei a possibilidade de ela estar tendo um caso com algum homem. Mas Beth estava sempre com ela, então isso nem parecia uma possibilidade remota. No fim das contas, eu estava certo sobre isso. Mas talvez tivesse sido melhor se fosse apenas isso. O que diabos aconteceu, Maddie? Perguntei, desta vez mais firme.
Ela estava visivelmente deprimida. Maddie levantou o olhar para mim e ficou apenas me encarando por um momento, triste, antes de finalmente falar. Acho que te devo uma explicação, James. Você descobriria de qualquer maneira, então é melhor eu acabar logo com isso. Eu descobriria o quê? Perguntei. Suas palavras me encheram de horror. Será que ela estava doente? Havia algo errado com nossa linda filha? Coloque Betty para dormir, querido. Ela suspirou. Depois desça, e conversaremos. Está bem. Enrolei Betty em seu cobertor e a carreguei escada acima, aliviado por ela estar tão sonolenta que não insistiu para que eu ficasse e lesse uma história. Eu queria descer logo e descobrir qual era o problema. Se eu soubesse naquele momento, teria ficado com Betty por mais tempo. Inferno. Se eu soubesse o que estava prestes a acontecer, talvez nunca tivesse saído do quarto dela. Venha e sente-se aqui, James. Maddie apontou para uma cadeira do outro lado da mesa, em frente a onde ela estava sentada. Não ao lado dela, o que não era um bom sinal. James, querido. Ela respirou fundo antes de continuar. Você já perguntou sobre Tom várias vezes, e eu nunca te disse nada, não é? Não. Concordei. Você sempre desconversava. Pois é hora de te contar sobre Tom. Maddie prosseguiu, em um sussurro quase inaudível. Tom é alguns anos mais velho que eu, e quando eu era pequena, ele era como um irmão mais velho para mim, depois que fui morar com ele e a mãe dele. Isso parece bem normal. Interrompi, tentando tranquilizá-la. Sim, mas, conforme fomos crescendo, as coisas mudaram, James. Ela desviou o olhar. Na verdade, não éramos parentes. E acabamos nos tornando, bem, como um rapaz e uma garota. Apenas assenti, me perguntando para onde essa conversa estava indo, e já suspeitando de que eu não iria gostar. Então, quando entramos na adolescência, nos tornamos algo mais. Muito mais. O que a mãe dele dizia sobre isso? Perguntei, tentando manter a voz firme e não me deixar levar pelo significado daquele muito mais. Ela era totalmente a favor. Tom sempre foi um garoto rebelde, assim como o pai dele antes de morrer em um acidente de moto. Eu nunca te contei, mas o motivo pelo qual meus pais e os pais do Tom eram tão próximos era porque todos eram motoqueiros. Eram dos Hells Angels e coisas do tipo. Hells Angels. Exclamei, completamente pego de surpresa. Sim. Maddie assentiu. Os 4. Mas, seus pais também morreram em um acidente de moto, não foi? Sim, morreram. Ela admitiu, triste. Estavam viajando em um grande grupo para Brighton quando fizeram uma curva rápido demais e se arrebentaram. E o pai do Tom? Perguntei, com cuidado. Eu já conhecia os detalhes da morte dos pais dela, mas estava surpreso ao perceber que aquilo não era tudo. Aconteceu só 4 meses depois. Ele estava indo para o trabalho quando foi atingido por um caminhão. Betty perdeu o marido e os 2 melhores amigos em tão pouco tempo, que nunca mais subiu em uma moto. Maddie suspirou. Ela passou a odiar essas coisas. Bom, isso é compreensível. Concordei. Eu mesmo nunca gostei dessas coisas. No meu entendimento, qualquer coisa que tivesse 2 rodas e andasse na estrada era uma bicicleta, se não tivesse motor, ou a metade dianteira ou traseira de um carro, se tivesse. Então, a tia Betty me acolheu e me criou como se fosse sua própria filha. Maddie continuou. Mas ela era a favor de você e do Tom ficarem juntos? Sim, isso é verdade. O comportamento dela indicava que, de certa forma, ainda estava presa àqueles dias. Como eu disse, Tom era realmente selvagem, apaixonado por motocicletas e as pilotava sem o menor medo, exatamente como o pai dele fazia. Betty odiava a ideia do que poderia acontecer com ele, e acho que decidiu que eu poderia ser uma boa influência para ele. E você foi? Perguntei. Acho que não. Maddie suspirou. Na verdade, foi o contrário. No fim das contas, eu me tornei tão selvagem quanto Tom. Fazíamos parte de um grupo de motociclistas, e fizemos todo tipo de besteira que não deveríamos ter feito. Muitas coisas que, de acordo com a lei, jamais deveríamos ter feito. Você está falando de excesso de velocidade? Perguntei. Sim, claro, mas também muito mais do que isso. Tínhamos uma reputação conhecida pela polícia local. Então foi assim que Tom acabou preso. Supus em voz alta, ainda tentando processar o fato de que minha doce jovem esposa já havia sido uma garota motociclista. Ao menos, isso explicaria a tatuagem em um certo lugar que ela nunca quis explicar. Maddie não respondeu imediatamente. Apenas ficou ali sentada, como se estivesse reunindo forças para me contar algo. De certa forma. Murmurou por fim. Aguardei que continuasse. Estávamos andando com um grupo de motociclistas uma noite, voltando de Manchester, quando paramos para encontrar outra turma que conhecíamos. Tom estava pilotando sua nova Honda, comigo na garupa, e eu implorei desesperadamente para que ele me deixasse dar uma volta. Eu não tinha uma licença completa para motocicletas, embora já tivesse pilotado o Suzuki menos potente que ele tinha antes. Mas nunca havia experimentado nada tão pesado e potente quanto a nova moto dele.
Tom não se sentiu confortável com a ideia. Isso me irritou, e como uma idiota, comecei a flertar com outro motociclista chamado Mike, que estava com a outra turma. Eu sabia que ele sempre gostou de mim, e testei o interesse dele algumas vezes. E já que estou sendo honesta, admito que eu e Mike tínhamos um certo histórico, quando Tom não estava por perto. É claro que nunca fomos longe demais. Mas, algumas vezes, ultrapassamos o limite de um simples beijo. Eu não acredito no que estou ouvindo, Maddie, sussurrei, incrédulo. Parecia impossível para mim, que a mãe da minha filha pudesse ter se comportado dessa maneira. Isso foi há anos, James. Ela respondeu com um olhar arrependido. Sou vários anos mais velha, e muito mais sábia do que naquela época. Querido, você tem certeza de que quer que eu continue? Sim, vá em frente, Maddie. Respirei fundo. Tudo isso aconteceu antes de eu te conhecer. Francamente, estou surpreso, mas isso não muda o que sinto por você. Maddie soltou outro suspiro pesado e me lançou um sorriso triste. Mas permaneceu em silêncio. Tive que gesticular novamente para que ela continuasse. Tom, Deus o abençoe. Ficou extremamente ciumento com o jeito que eu estava me comportando, e os dois grupos começaram a se tornar um pouco hostis um com o outro. O clima começou a esquentar, mas eu, a idiota que eu era, continuei me divertindo com toda a confusão que causei. Eventualmente, Tom veio até mim e tentou me puxar para longe de Mike. Mas eu não cedi. Disse a Mike que Tom estava sendo grosseiro, por não me deixar pilotar sua Honda. Então talvez ele devesse me deixar tentar sua Kawasaki. Não havia a menor chance, porque a moto de Mike era ainda mais potente que a Honda. Mas ele entrou no jogo comigo. Ele deixou você pilotar? Perguntei. Não, eles me disseram que não havia a menor chance. Mas ele queria que eu subisse na garupa e desse uma volta com ele. 2 ou 3 amigos deles pareciam estar incentivando os dois, mas ao mesmo tempo tentavam acalmar a situação. Então, Mike foi ainda mais longe e disse que, se eu tirasse a blusa e fosse com ele na garupa, depois disso ele me deixaria pilotar na volta. Sem blusa? Exclamei, incrédulo. Por que esse idiota achou que você faria isso? Porque eu já tinha feito antes, James. Várias vezes. Ela me chocou completamente. Claro, só na garupa com Tom. Mas, algumas vezes, nos encontros de motociclistas, eu dei uma volta inteira assim. Isso não era algo excepcional naquela turma. Muitas garotas faziam isso, exibindo tudo o que tinham. Estou tendo dificuldades para aceitar tudo isso, Maddie. Balancei a cabeça, sentindo meu estômago revirar. Essa não é a garota que conheci e com quem me casei. Já te disse, James. Hoje sou mais velha e mais sábia. Mas naquela época, bem, era divertido. Divertido, completei por ela. Ela assentiu, tentando manter um sorriso pálido no rosto. Tom não reagiu até que eu tirei minha jaqueta de couro e a camiseta. Quando levei as mãos para trás para soltar o sutiã, ele me agarrou e gritou que, se era isso que eu queria, então eu poderia pilotar a droga da Honda dele. Você realmente tirou o sutiã? Perguntei, ainda sem acreditar. Eu estava chocado com as revelações dela, mas precisava admitir que a imagem mental de Maddie fazendo aquilo, bem, tinha um certo efeito sobre mim, se é que me entende. Sim. Ela respondeu simplesmente. E você realmente mostraria os seios para eles? Sim. E você iria embora com ele? Não sei, mas era possível. Eu esperava que Tom cedesse primeiro. Jesus, Maddie, murmurei. Você era mesmo uma garota, selvagem naquela época, hein? Provavelmente. Ela respondeu com calma. Mas você precisa entender que, em festas como aquela, os caras eram os reis. E as garotas eram tratadas quase como propriedade. Se não em particular, pelo menos em público. Quando uma garota conseguia derrotar um dos caras, era uma verdadeira adrenalina. Acho que esse era um dos motivos para haver tantas brigas por causa de mulheres. Então, ele deixou você tentar a Honda? Perguntei. Mas, na verdade, o que eu mais queria saber era se ela realmente tinha tirado o sutiã naquele momento. No entanto, minha atenção logo mudou. Sim. Ela continuou. Coloquei minha jaqueta de volta, beijei Mike na bochecha só para provocar Tom, e então fui com ele até a Honda. Tom estava furioso comigo, mas manteve sua palavra. Em poucos minutos, eu estava pilotando devagar pelo estacionamento, com Tom na garupa. Eu estava gostando daquilo, e a essa altura, acho que até Tom começou a aceitar, porque tudo parecia estar indo bem para mim. Mas então, tudo desmoronou. O que aconteceu? Perguntei, ansioso. Acho que deixei Mike irritado. Ele me seguiu na Kawasaki, e começou a me cortar o caminho. Tom começou a ficar nervoso e me mandou parar. Mas, é claro, eu achei que sabia melhor e acelerei. Foi então que Mike saiu do estacionamento e disparou pela estrada. E, mesmo com Tom gritando para eu parar, eu fui atrás dele. Naquele momento, não pude deixar de notar as lágrimas nos olhos de Maddie. Ela parecia prestes a desabar. Me aproximei e a abracei, dizendo que ela podia ir com calma. Mas ela balançou a cabeça, soluçando, e continuou sua história. Mike estava acelerando cada vez mais. E eu, como uma idiota, continuei atrás dele.
A adrenalina era viciante, e eu ignorei os gritos de Tom. Foi então que Maddie desabou de vez, chorando tão desesperadamente que não consegui entender o que ela dizia. Se passaram vários minutos antes que ela conseguisse continuar. Mas, a essa altura, eu já havia entendido que a história não terminaria bem. E eu estava certo. Mike reduziu a velocidade e ficou ao meu lado, me incentivando a ir mais rápido. Tom ficou louco, me batendo nas costas para que eu diminuísse. Mas eu não escutei. Tentei ultrapassar Mike, mas não consegui e perdi o controle. O que aconteceu, Maddie? Perguntei suavemente, segurando-a enquanto ela chorava alto, revivendo que claramente era uma experiência terrível. A Honda escorregou, e eu bati na moto de Mike. Não lembro de mais nada. A próxima coisa que me lembro é de acordar no hospital. Eu tinha ficado em coma por um tempo. Tinha um machucado feio na cabeça, mas, por sorte, Tom estava mais ou menos bem. Mas e Mike? Exigi saber. Maddie engoliu seco antes de responder, sua voz tremendo. Ele morreu. Ela mal conseguiu dizer a palavra. Ele morreu, murmurei, sentindo um nó na garganta. Droga. Mas, e depois? Não entendo. Você estava pilotando a moto. Tom era apenas o passageiro. Como ele acabou na prisão? Ela começou a soluçar novamente antes de conseguir responder. Ele assumiu toda a culpa, James. Quando eu recuperei a consciência e consegui entender o que estava acontecendo ao meu redor, já era tarde demais. Tom disse à polícia que era ele quem estava no banco da frente, e assumiu toda a culpa. Mas não era ele, Maddie. Protestei. Era você. Eu sei. Mas por quê? Por que ele faria isso? Olhei para ela, tentando entender. Por que ele assumiu a culpa? Porque ele me amava. Ela respondeu simplesmente. Eu era a mulher dele, e ele queria me proteger. Jesus, murmurei. A essa altura, estávamos exaustos. Nenhum de nós queria mais falar sobre aquilo. Então, nos aconchegamos no sofá e ficamos em silêncio por um longo tempo. Mas, com o tempo, percebi que havia mais nessa história. E eu precisava saber de tudo. O que mais você quer me contar, Maddie? Perguntei finalmente. Tem que haver mais motivos para as ações de Tom do que você me contou até agora. Você está certo, é claro, Maddie admitiu. Naquela época, acredite ou não, Tom tinha um histórico limpo com a polícia. Ele já tinha sido parado algumas vezes, recebeu multas por excesso de velocidade e coisas do tipo, mas nada além disso. Antes de morrer, Mike ficou internado, e parecia que iria se recuperar bem. Então, Tom achou que nada sério aconteceria, e disse à polícia que ele estava dirigindo. Diferente de Tom, eu já tinha algumas condenações. Ele temia que a polícia abrisse um caso contra mim. Então, achando que tudo acabaria sem maiores consequências, ele assumiu a culpa. Você tinha 2 condenações. Gaguejei, me perguntando que outras revelações ainda me aguardavam. Jesus, Maddie, você era uma criminosa? Não exatamente, James. Maddie sorriu, um sorriso culpado. Eu já te contei sobre as coisas que eu fazia. As 2 condenações foram por atentado ao pudor. O quê? Andar de moto sem roupa em um acampamento é uma coisa, mas a polícia não gostou quando fizemos isso no centro da cidade. 2 vezes? Perguntei, incrédulo. Mais do que 2. Maddie sussurrou. Fui pega 3 vezes. Mas, da primeira vez, me soltaram. Eu não sabia se conseguia ouvir mais. Mas ela continuou. Ela explicou como, de repente, o estado de Mike piorou e ele morreu inesperadamente. Tom manteve sua versão para proteger Maddie. Quando o caso foi a julgamento, ele perdeu. E acabou recebendo uma sentença muito mais longa do que o esperado. Você parece dever muito a Tom. Suspirei quando ela terminou. Quando ele deve sair? Esse é o problema, James. Ele ainda tinha alguns anos de pena, mas acabei de descobrir que conseguiu liberdade antecipada por bom comportamento e será solto em breve. Quando? Quinta-feira. Ela me pegou de surpresa. Depois de amanhã. É por isso que estou tão nervosa nas últimas semanas. Meu Deus. Coloquei a cabeça entre as mãos e fiquei em silêncio, pensando. Maddie realmente devia muito a esse cara. Por mais que eu odiasse admitir, eu sabia que não poderia simplesmente pedir para ela abandoná-lo, depois de tudo que ele fez por ela. Eu não gostava nada disso. Mas ela era minha esposa. Eu a amava, e sabia o que precisava ser feito. Enquanto ele esteve na prisão por algo que nem cometeu, sua mãe morreu, e a namorada dele se casou com outro cara. Ela me contou. Imagino que ele não tenha para onde ir quando sair. Tem? Perguntei, rezando em silêncio para estar enganado. Não exatamente. Ela respondeu, me desapontando. A casa da mãe dele era apenas alugada, e ele perdeu contato com os velhos amigos. Espera um minuto. Eu disse, percebendo que estava deixando algo passar. Como você sabe disso, Maddie? Perguntei a ela. Como você sabe tanto sobre ele, se ele está preso em algum lugar no norte? Ele não está no norte, James. Maddie respondeu tão baixinho que mal consegui ouvi-la. Ele estava, mas se envolveu em algumas brigas lá e foi transferido.
Para onde? Perguntei, já sabendo a resposta antes mesmo da palavra sair da boca dela. Para Bedford. Ela murmurou. Aqui mesmo, para a prisão de Bedford. Que bela coincidência, hein? Eu disse, sarcástico. Desculpe, James, querido. Eu sei que devia ter te contado há muito tempo, mas continuei adiando, e a cada dia ficava mais difícil falar sobre isso. Me senti presa e não sabia como sair dessa situação. Então você ia para Bedford visitá-lo com frequência? Nem sempre, mas... Ela deu de ombros, sem terminar a frase, enquanto lágrimas continuavam a escorrer lentamente pelo seu rosto. Ficamos sentados, olhando um para o outro, sem saber o que dizer em seguida. Eu me mudei para cá para ficar perto dele, James. Ela confessou, finalmente. Achei que tudo daria certo, mas não pensei que conheceria outra pessoa. Amor, eu nunca imaginei que me apaixonaria por outro homem. O que devemos fazer agora, Maddie? Eu não sei, James. Como eu disse, eu sabia o que precisava ser feito. Eu nem conhecia esse cara, mas Maddie devia muito a ele. E ela era minha esposa. Era hora de ser generoso. Escuta, Maddie, comecei. Eu não gosto da ideia, mas acho que ele pode ficar aqui por alguns dias. Tempo suficiente para encontrar um lugar para morar. Talvez possamos ajudá-lo com um pouco de dinheiro para ele recomeçar. Não vai dar certo, James. Por que não? Perguntei, um pouco aliviado por ela, francamente, não achar que era uma boa ideia. Eu não acho que isso vá agradá-lo, James. Por que diabos não? Retruquei, pensando que minha oferta era incrivelmente compreensiva, dadas as circunstâncias. Ele não sabe sobre você, James. Ele... O quê? Ele não sabe, James. Tom não sabe que eu me casei. Maddie disse, a voz falhando. James, eu sinto muito. Nunca tive coragem de contar para ele. Ele ainda pensa que estou esperando por ele. Eu estraguei tudo, não foi? Ah, droga. O resto da noite passou como um pesadelo. Andávamos pela casa, tentando decidir o que fazer em nossas próprias mentes. Quando finalmente voltamos a conversar, tentei fazê-la entender que ela precisava contar a verdade para Tom. Quanto mais tempo ela adiasse, mais difícil seria. Eu estava muito bravo com Maddie por ter sido tão imprudente, especialmente porque ela sempre foi uma pessoa tão organizada e honesta. Mas ela era minha esposa. Eu a amava profundamente. E, claro, eu também tinha que pensar na nossa filha. Beth. Sim, Beth. Esse era o problema. Foi quando percebi que Maddie ainda tinha sentimentos fortes por Tom, embora eu não a pressionasse sobre isso. Mas Maddie e eu tínhamos Beth, então eu não me preocupava com seu compromisso a longo prazo. Eu realmente queria insistir para que ela mandasse esse Tom para o inferno, mas, no fundo, sabia que isso seria um erro. Maddie precisava resolver isso por conta própria, e meu papel era ajudá-la a fazer isso. No dia seguinte, um dia antes da libertação de Tom, Maddie foi visitá-lo para contar a verdade. Não seria fácil, mas precisava ser feito. Tirei o dia de folga para estar em casa quando ela voltasse, sabendo que ela precisaria do meu apoio. Esperei por ela, meu estômago revirando, imaginando em que estado ela voltaria. Oi, Maddie. Cumprimentei quando ela entrou pelo portão do jardim. Como foi? Como Tom reagiu? Ele não aceitou, respondeu ela, um tanto confusa, passando direto por mim. O que você quer dizer com não aceitou? Eu não contei para ele, James, Maddie respondeu, sem olhar para mim. Ele estava tão animado, como se fosse o melhor dia da vida dele. Simplesmente não consegui, James. Não consegui partir o coração dele quando ele estava tão feliz. Pelo amor de Deus, Maddie. Comecei, furioso. Você acha que vai ser mais fácil para ele amanhã? Acha que ele vai ficar menos chateado? Cresça, mulher estúpida. Eu não vou contar para ele amanhã, James. Maddie me interrompeu. Eu já tomei minha decisão, e me desculpe, mas vou dar a ele alguns dias de felicidade antes de destruí-lo. Isso é o mínimo que eu devo a ele, James, não importa o que isso me custe. Fiquei parado, boquiaberto, enquanto o significado do que minha esposa disse se infiltrava na minha mente. Alguns dias de felicidade? Perguntei, ansioso. Sim, James, ela respondeu, finalmente levantando o olhar com uma expressão determinada. Reservei um quarto de hotel na cidade para amanhã à noite, e pretendo retribuir a Tom pelo que ele fez por mim. De jeito nenhum, Maddie, gritei. Se você acha que eu vou ficar parado enquanto outro homem faz o que quiser com a minha esposa, então pense de novo. Pelo amor de Deus, mulher, eu sei que você acha que deve algo a ele, mas isso é simplesmente ridículo. Você não pode me impedir, James, ela gritou de volta. Essa é a minha decisão. É o meu corpo, e eu farei o que achar certo. Eu devo muito a ele, James. Por favor, tente entender. Entender, repeti, sentindo meu sangue ferver. O que eu entendo é que você está prestes a permitir que outro homem te toque. Isso não vai acontecer, Maddie. Simplesmente não vai acontecer. Eu já tomei minha decisão, James. De jeito nenhum, Maddie. Eu vou fazer isso, James. Querido, por favor, por que você não pode entender?
Então talvez eu não esteja mais aqui quando você voltar para casa, Maddie, ameacei. Se você deixar ele te tocar, nem que seja uma única vez, nosso casamento estará arruinado. Eu esperava que você fosse mais compreensivo, James. Ela começou a implorar. Você sabe a situação em que estou. Eu preciso fazer isso. Por favor, James. Por favor, tente entender. Não há nada para entender, exclamei, furioso. Então, não há nada sobre o que conversar. Ela gritou de volta. Dane-se, James. Por que você não consegue entender? Eu não estou tirando nada de você. Dane-se. Se você fizer isso, acabou, e foi isso. Tentei conversar com ela mais tarde naquela noite, mas, quando ficou claro que eu não cederia, ela simplesmente me cortou. Eu queria estrangular essa vaca estúpida, e não conseguia acreditar que ela não via o que estava fazendo com nosso relacionamento. E Betty, meu Deus, a pobre Betty, cuja vida está prestes a ser destruída. Levantei bem cedo, dormi em um quarto de hóspedes, acordei Betty, a vesti e preparei seu café da manhã. Não ia ficar por perto e ver Maddie sair para cometer adultério. Eu planejava levar Betty comigo durante o dia para não estarmos lá, mas que se danasse. Até amanhã, James, Maddie murmurou, beijando e fazendo carinhos em Betty, enquanto eu me preparava para sair. Talvez não, murmurei, insatisfeito, empurrando-a quando ela tentou me beijar também. Por favor, não seja assim, James. Ela quase soluçou. Vai ficar tudo bem, querido, eu prometo. Não vai ficar, Maddie. Por favor, repense. O que aconteceu com a mamãe? Betty perguntou, enquanto sua mãe começava a chorar. Ela está só sendo estúpida, querida, respondi, pegando Betty nos braços e saindo, sem dizer mais nada. No geral, o dia com Betty não foi tão ruim. Começou com uma ida ao zoológico de Vipsani e terminou de forma bastante previsível no McDonald's. Decidi que realmente deveria passar mais tempo saindo com minha filha, embora a perspectiva de fazer isso sozinho no futuro não me agradasse. Eu realmente tentei entender como Maddie se sentia em relação a esse problema, e pude ver o quão difícil estava sendo para ela. No entanto, não importava o quanto eu tentasse, eu simplesmente não conseguia concordar com as atitudes dela. Então tentei me colocar no lugar de Tom e percebi que tinha dificuldade também. O pobre cara foi para a prisão por amar uma mulher. Mas o que essa mulher fez com ele? Diabos. Que confusão. Papá, a mamãe vai voltar para casa? Perguntou minha pequena filha, quando voltamos para casa. Ela saiu por essa noite, querida, respondi, tentando soar descontraído. Ela volta logo. Com quem ela foi, papai? Só com um amigo, respondi, não querendo entrar em mais detalhes. É o Tom. Isso me chocou, porque eu nunca havia considerado a possibilidade de que minha filha soubesse algo sobre ele. Como você sabe sobre o Tom? Perguntei, nervoso. Mamãe e eu visitamos ele, papai, quando vamos a Bedford. Não é muito legal lá, mas mamãe diz que ele não pode morar conosco, porque os homens lá dizem que ele deve ficar onde está. Olhei para minha filha em descrença. O que minha esposa, a quem eu amava, se tornou? Por trás das minhas costas, não só ela me traiu, mas também levou nossa filha, minha filha, para ver aquele maldito prisioneiro. Comecei a duvidar se eu realmente conhecia minha esposa. Mamãe disse que o Tom vai sair logo, papai, continuou Betty. O que você quer dizer com sair? Isso significa que ele não vai precisar mais morar naquele lugar horrível, disse ela, inocente. Ah, entendi, respondi. O Tom é muito legal, ele vai poder vir morar com a gente. Eu não acho, Betty, respondi, tristemente. Simplesmente não acho que seja possível. Aquele foi um dos piores dias da minha vida. Eu não queria colocar minha filha na cama, e por algum motivo, foi ela quem teve que me dizer que estava cansada e queria dormir. Eventualmente, ela adormeceu nos meus braços, e eu a segurei por mais um tempo, antes de finalmente ceder e levá-la para o quarto. Eu não conseguia suportar a ideia de passar o resto da noite sozinho. A ligação telefônica certamente não ajudou. Oi, querido. Maddie cumprimentou-me, enquanto eu atendia o telefone, relutante. O que você quer? Respondi, rude. Por favor, não seja assim, James, ela implorou. Só estou ligando para ver se está tudo bem com vocês. Betty está bem, disse eu. Ela já está na cama. E você está bem? Ela perguntou, tentando me acalmar. Ele já dormiu com você? Perguntei, irritado, ignorando a pergunta dela. Ah, por favor, James, ele já fez isso. Repeti, mais alto, interrompendo-a. Maddie, responda a maldita pergunta. Tá bom, ela gritou para mim. Sim, aconteceu. Maddie disparou. Já fizemos isso 2 vezes, e vamos fazer de novo quando ele voltar. Espero que tenha aproveitado, sua traidora. Eu gritei no telefone, seu temperamento combinando com o meu. Ele é melhor que você, e sabe como agradar uma mulher. Aquela declaração foi seguida de um silêncio, enquanto eu me afastava das palavras dela, e ela parecia perceber exatamente o que acabará de dizer. James, querido. Ela chorou desesperada após alguns momentos. Eu não quis dizer isso, querido, juro que não. Eu não esperei ouvir o resto. Meu ego foi pro inferno e meu coração se despedaçou em pedaços pequenos.
Lentamente, de forma deliberada, coloquei o telefone de volta no gancho e fiquei olhando para ele, com lágrimas nos olhos. Claro, depois de alguns segundos, o telefone começou a tocar novamente, mas eu puxei o cabo e o tirei da tomada. Quando meu celular começou a apitar, depois de 1 minuto ou mais, eu tateei em busca do botão de desligar, mas não consegui. Então joguei o mais forte que pude contra a parede. O celular parou de tocar, se despedaçando, e eu fiquei em silêncio, com grandes lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu fiquei ali, chorando, soluçando, enquanto minha esposa esperava que seu amante voltasse para servi-la. Eu chorei enquanto via a solidão devastadora tomar conta de mim, odiando o mundo inteiro e quase tudo nele. Fiquei ali por, provavelmente, 1 hora ou mais, meio atônito e meio esperando que Maddie aparecesse e fizesse tudo melhorar, mas isso era impossível. E, claro, ela não voltou. Foi só quando pensei na minha bebê, Beth, que comecei a me sentir inspirado, percebendo que eu teria que ser forte por ela. Ela era tudo o que eu tinha, e isso me deu forças para continuar. Preparei uma xícara de chá, a solução para todos os males, e fiquei sentado pensando sobre como minha vida iria mudar. Eu aceitava Maddie de volta. Deus, que pergunta! Todos os meus sentimentos diziam que não, mas meu coração falava de maneira diferente, quase em uma língua que eu mal podia entender. A única coisa da qual eu tinha certeza era que eu teria que ser forte por Beth. Eu lutaria por ela até o fim, para que ela ficasse comigo, não importando o que Maddie tentasse. Comecei a me sentir mal novamente, ao pensar no que estava prestes a acontecer com a pobre garotinha doce, que estava dormindo profundamente lá em cima, alheia ao caos ao seu redor. Maldita seja, Maddie, por que você teve que fazer isso com as pessoas que te amam? Na manhã seguinte, acordei com algo acariciando meu rosto. Acorda, papai. Ouvi através do meu cérebro embaçado. Por que você não foi para a cama ontem à noite? Bom dia, querida. Respondi sonolento. Eu só adormeci no sofá e esqueci de ir para a cama. Papai bobo. Beth riu. Mamãe vai achar que você é bobo quando eu contar. Eu acho que a mamãe já acha que sou um idiota. Respondi, tomando um fôlego profundo, enquanto a situação se instalava pesadamente sobre meus ombros mais uma vez. Papai tirou um dia de folga do trabalho para cuidar de você de novo. Onde você quer ir? Podemos ir ao zoológico, por favor, papai, exclamou minha bebê com alegria, batendo palminhas. Mas nós fomos lá ontem, docinho, apontei. Mas eu quero ir de novo, papai. Ela riu em resposta. Quero ver os elefantes grandes e os macacos engraçados. E como aqueles grandes com pescoços compridos se chamam? Girafas, querida. Respondi. Mas você viu todas ontem. Que tal irmos a Old Varden ver aviões antigos? Tem leões, tigres, etc. Não, Beth, não tem, expliquei. Mas eles têm muitas outras coisas interessantes. Tem McDonald's lá? Não, expliquei, mas provavelmente podemos encontrar um no caminho de volta. E isso foi tudo. Meia hora depois, já estávamos voltando ao zoológico. Foi um bom dia, e por algumas horas, eu consegui mais ou menos esquecer meus problemas e aproveitar minha filha. Talvez ela se torne veterinária quando crescer. Tudo estava bem até que saímos do McDonald's, cheios de hambúrgueres duplos e milkshakes espumantes, e as nuvens começaram a descer novamente. Como diabos eu consegui estragar tudo? Como eu pude destruir o nosso casamento e arruinar a vida da pequena Beth? Talvez Maddie e eu possamos superar o que ela fez, e em alguns anos todos os problemas com Tom serão uma lembrança distante. Talvez, quando chegássemos em casa, Beth já estivesse pronta para dormir, então nos acomodamos no sofá. Pela segunda noite seguida, eu teria que carregá-la dormindo para o andar de cima. Até aí tudo bem. Mas então eu teria que esperar Maddie voltar. Não tínhamos discutido esse assunto, então eu não tinha ideia de quando ela voltaria para casa. Droga, não fizemos nada além de gritar um com o outro desde que ela anunciou seus planos. Prometi a mim mesmo que, quando ela voltasse, eu me controlaria e tentaria falar de forma sensata. Eu sabia, lá no fundo, porque ela sentia que precisava fazer o que fez, mas ela deveria ter entendido meu ponto de vista. Eu tinha sérias dúvidas de que poderíamos superar o que eu só conseguia perceber como uma traição dela, mas pelo bem de Beth, eu tentaria o meu melhor. Só se ela também tentasse. Esperei até as 9 horas, confiando de algum modo que ela voltaria até então. Depois esperei até as 10 horas, e comecei a ficar com raiva novamente. Às 10h20, o telefone recém-conectado tocou. Alô, James Dawson falando. Atendi cautelosamente. Está melhor do que ontem à noite, James? A voz do outro lado perguntou. Não muito, Maddie, respondi. Quando você vai voltar para casa? Depende de você, James, ela disse, instantaneamente me lembrando daquele fatídico dia em que ela me contou pela primeira vez que estava grávida de Beth. Se eu voltar pela manhã, você vai falar comigo com sensatez e não gritar comigo amanhã. Eu falei que você devia ter voltado hoje à noite, respondi. O plano mudou, James, ela anunciou. Agora, você vai pensar racionalmente ou não? Eu contei até 5 para controlar minha raiva antes de responder. Já contou para ele? Perguntei, ignorando a pergunta dela. Ele sabe que somos casados? Sim, James, ele sabe. E como, tudo considerado, ele recebeu bem a notícia.
Maddie me disse, como se estivesse discutindo alguém que foi cortado do time de futebol da vila. Ele lidou com isso muito melhor do que você. Ah, é, respondi, tentando meu melhor para não gritar com ela. E onde exatamente vocês estavam quando ele recebeu a notícia tão bem? Nenhuma resposta. E o que exatamente vocês estavam fazendo quando contou para ele as novidades? Maddie, continuei. Ou vocês já terminaram? Ainda nenhuma resposta. Eu vou te ver quando você chegar em casa, Maddie. Anunciei para o telefone silencioso. Aí, decidiremos se isso ainda é a sua casa ou não. Houve um clique quando Maddie desligou antes de mim. De manhã, eu acordei Beth, fiz o café da manhã favorito dela e a levei para as aulas de dança que ela frequentava todo sábado de manhã. Lá, fiz um acordo com uma das outras mães para pegá-la e ficar com ela por um tempo, caso eu não conseguisse voltar a tempo. A Maddie normalmente a pega, mas ela está fora algumas noites, expliquei, me perguntando quanto tempo levaria para a verdade se espalhar. Está tudo bem, me disse a outra mãe. Beth pode ficar conosco o dia todo, se você precisar resolver as coisas com a Maddie por um tempo. Obrigado, respondi. Acho que consegui sorrir, mas não tenho certeza. 15 minutos depois, cheguei de volta em casa e meu coração afundou quando vi o carro de Maddie já estacionado no seu lugar habitual do lado de fora. Eu não queria que fosse assim, mas, dane-se, quem se importa? Cadê a Beth? Perguntou Maddie, com um tom áspero, enquanto eu fechava a porta. Você acha onde? Respondi de forma rude. Você não fez nada estúpido, fez, James. Ela praticamente me acusou. Depende se é estúpido ou não levar ela para as aulas de dança, respondi. Ah, sim, desculpa, eu esqueci, ela murmurou, constrangida. Ok, a primeira rodada foi minha, mas ainda havia um longo caminho pela frente. Escuta, James. Ela começou novamente. O tom foi muito compreensivo com toda essa bagunça, e me fez perceber que não estou sendo muito justa com você. Se a gente sentar e conversar, acho que ambos podemos encontrar algo que seja bom para os três. Eu imagino que você queira dizer os 4, Maddie, corrigi. Esqueceu da Beth? Perguntei. Sim, claro, James. Maddie apressou-se em responder. Claro que quero dizer os 4. Então, a segunda rodada também foi minha, pensei, ganhando pontos, mas sem estar otimista quanto ao futuro. Fiz um gesto para que ela continuasse. O negócio é, James, eu realmente te amo e sempre vou te amar. Mas agora que o Tom voltou, tudo mudou, não mudou, ela disse. Eu não acho que eu tenha parado de amá-lo, James. Minha esposa me explicou. Eu sinto muito, James, mas eu amo 2 homens. O problema, decidi lembrá-la, é que o outro tem mais dignidade do que o seu marido. James, ela gritou. Eu não queria dizer isso, fiquei bravo, perdi a calma, e sinceramente, não queria dizer, mas era verdade, não era? Então, o que, Maddie? Ela soluçou. O que isso muda? Eu nunca reclamei do seu trabalho e nunca vou reclamar. Tá certo, nunca vai, eu repliquei. Você nunca vai, porque não terá mais a oportunidade de nos comparar. Por favor, James. Ela continuou desesperada, sem desistir. Por favor, pelo menos ouça o que o Tom e eu pensamos. Por favor, ouça. Eu dei de ombros, meio concordando em ouvir, e ela continuou com uma voz mais confiante. Tom e eu decidimos que poderíamos chegar a um acordo entre nós mesmos. Eu poderia continuar morando aqui com você e a Beth, para que pudéssemos ser como uma família pequena. E o Tom poderia pegar um apartamento ou algo perto, para que você pudesse visitá-lo, eu imagino, perguntei incrédulo. Sim, claro, mas a maior parte das noites eu ficaria aqui com você, James. Mas metade da noite com ele, eu perguntei, vendo que as coisas não estavam indo muito bem. Não vai ser só a metade da noite, Maddie, eu respondi, percebendo que a coisa estava desmoronando. Você realmente acha que eu vou aceitar isso? Perguntei suavemente. Você fica com o melhor dos 2 mundos. O Tom fica com a liberdade dele e uma dose regular de intimidade, e eu me torno um corno, que provavelmente sustentará todos nós. Eu acho que não, ela sussurrou. Não, quando você coloca dessa maneira. Eu vou te dizer o que vai acontecer, Maddie, comecei a dizer. Você liga para o Tom agora e diz para ele voltar para Leeds, e por nossa família ou talvez, te receba de volta. Não acho que isso seja uma oferta muito promissora, James, Maddie respondeu tristemente. É o melhor que posso fazer, Maddie, eu disse firmemente, ainda sem ter certeza se queria que ela fizesse isso. Eu acho que vou ter que recusar, James. Então feche a porta quando sair, Maddie. Ok, eu pensei que isso tudo iria acabar ali. E Beth? Maddie perguntou. Ela vai ter que viver comigo e com o Tom. Só sobre meu cadáver, Maddie, eu respondi, furioso. Eu faria tudo para evitar que isso acontecesse. Vamos ver, James. Maddie sorriu para mim. Se você acha que pode ficar com a Beth, você vai ter uma surpresa. Suma daqui, Maddie, eu sibilava, irritado com ela. Volte para o amante, da prisão. Nenhum tribunal no mundo vai te dar a custódia enquanto você estiver com esse vagabundo. Maddie não disse mais nada. Ela simplesmente se levantou, saiu e foi embora. Ah, sim,
Ela realmente bateu a porta da frente com força, quase derrubando a maçaneta. Na verdade, jogo, 7 e match, eram meus. Eu não achava isso. Na verdade, eu tinha uma péssima sensação de que o jogo tinha acabado de começar. Não ouvi nada deles pelos próximos 4 ou 5 dias. Foi como sentar nas trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial, esperando o próximo bombardeio ou ataque importante. Aproveitei a oportunidade para ver o Tim, um amigo meu que também era meu advogado, só para sair de lá com minha confiança abalada. Qualquer tribunal do mundo me daria a custódia da Beth, eu afirmei, um pouco vacilante. 50-50, ele me aconselhou, tristemente. Se ela conseguir provar que tem um relacionamento estável, o tribunal pode ficar com ela. Mas ele é um maldito criminoso, eu tentei objetar. Ele matou alguém, eu disse. Isso, é claro, não era verdade, mas o Tim não sabia disso. Ele matou alguém num acidente, James, meu amigo me explicou. Ele pagou a dívida com a sociedade, e tem os mesmos direitos que todos os outros. Como ele é? Ele parece meio suspeito ou algo assim? Tem algo que possamos usar contra ele? Não faço ideia, eu tive que admitir. Nunca o conheci e nunca o vi. Talvez você devesse, James. Durante esse tempo, eu enchi a Beth de carinho e atenção, inventando várias desculpas para explicar por que a sua amada mamãe não estava com ela. Quando a mamãe vai voltar para casa, papai? Ela perguntou, sonolenta. Em breve, querida, eu respondi, ainda sem conseguir contar a verdade. Eu sinto falta da mamãe. Eu também, querida, eu respondi, enquanto a abraçava forte. Conheci o Tom muito mais facilmente, e talvez até antes do que eu esperava, quando recebi uma ligação do meu amigo advogado, me pedindo para que eu fosse a uma reunião com as outras partes e o advogado deles. Coloquei uma expressão corajosa enquanto chegava, me perguntando como seria esse tal Tom. Eu imaginava como um motoqueiro, tipo um Hells Angel, com cabelo longo e sujo, mas, em vez disso, apareceu diante de mim um homem alto, de cabelo loiro bem aparado, um tanto magro e atlético. Olá, James. Ele me cumprimentou com um sorriso nervoso, estendendo a mão para um aperto. Desculpe por termos nos encontrado assim. Na verdade, eu lamento por toda essa merda. Droga, eu realmente achei que ele seria diferente, mas aceitei a mão dele e a apertei. Talvez não seja tão difícil quanto eu imaginava. Como eu estava errado. Sr. Dawson, o advogado deles, um homem gordo e sorridente, começou os procedimentos. Obviamente, sua esposa não vai te aceitar de volta, então não faz sentido seguir por esse caminho. Tim, meu advogado, estendeu a mão para me impedir de atacá-lo e aceitou o desafio. Eu não acho que meu cliente esteja interessado nessa possibilidade também. Ele obteve. Quanto a nós, isso é simplesmente uma questão de resolver o acesso da sua cliente à filha do casamento. Obviamente, meu cliente será o principal responsável pela criança, e ela vai morar com ele, mas ele está disposto a fornecer um acesso razoável à sua futura ex-esposa. Não é tão simples, respondeu o homem gordo com um sorriso que poderia ter feito um crocodilo se orgulhar. Minha cliente, ou seja, os meus clientes, têm direito prioritário sobre a criança. Besteira, eu exclamei, mas Tim novamente me mandou acalmar. O fato de minha cliente, a senhora Dawson, ser a mãe da criança não está em disputa, o homem gordo continuou. Nós concordamos com isso. Tim confirmou o fato com um olhar divertido, tão perplexo quanto eu, com relação à postura do outro advogado. Então, também precisamos admitir quem é o pai, continuou o advogado, e dessa vez, Tim teve que me segurar fisicamente para que eu não fosse confrontar aquele absurdo. Meus clientes alegam que o Sr. Dawson não é o pai da criança, mas que o pai é o ex-namorado dela, o Sr. Thomas Vellings. Thomas Vellings, o pai da Beth. O que diabos é essa besteira? Eu estava tão chocado que fiquei lá sentado, com a boca aberta. Temos evidências documentadas na forma de um atestado médico, que o Sr. Vellings é 99,9% o pai biológico da criança. Também temos mais provas de que seu cliente, o Sr. Dawson, não pode ser o pai. O quê? Que merda é essa que você está falando? Eu gritei para o gordo. Beth é minha filha. Eu estava lá quando ela nasceu, eu a peguei. Aparentemente, não, o homem gordo interrompeu. Você pode ter confundido ela com sua filha, mas você não é o verdadeiro pai dela. Este é o meu cliente, o Sr. Vellings. Mas isso é impossível, eu protestei. Ele estava na prisão quando a Maddie engravidou, pelo amor de Deus. Eu estava lá quando ela nasceu. Isso é simplesmente impossível. Meus clientes explicaram isso, Sr. Dawson, o gordo continuou, monótono. Aparentemente, o senhor estava no Canadá quando a mãe do Sr. Vellings faleceu, e ele recebeu uma licença por compaixão da prisão para ir ao funeral. Minha cliente, a Sra. Dawson, então Miss Jones, também estava presente no funeral, e bem, vamos apenas dizer que eles tiveram a oportunidade de se reconectar. Eu senti o ambiente girar ao meu redor, enquanto tentava entender o que ele estava me dizendo. Eu não conseguia acreditar, mas, lá no fundo, sabia que era possível. Eu era escuro e atarracado, enquanto Beth cresceu alta, esbelta e loira, igual ao pai dela. Droga! Quando a sala começou a girar ao meu redor, Maddie desabou em lágrimas e correu para fora do escritório. Tom se levantou para segui-la, mas foi atrasado. Desculpa, James, ele me disse.
Eu juro para você, a Mad não tinha ideia de que você não era o pai da Beth, até ela começar a crescer e se parecer comigo. Isso justifica ela, eu gritei com ele. Isso torna aceitável o que ela fez com você, quando estava praticamente noiva de mim. Não, ele concordou, balançando a cabeça, quieto. Mad não tem desculpa para o comportamento dela. Mas eu a amo, sempre amei, e, droga, James, eu sinto muito. Com essas palavras, ele virou-se rapidamente e seguiu Mad para fora do escritório. Bem, Sr. Dawson, o advogado gordo falou novamente, podemos chegar a um acordo? Eu estou tendo um dia muito ocupado, então, talvez, possamos chegar a termos razoáveis. Antes que eu pudesse reagir, Tim se levantou de uma vez e gritou para o outro advogado, cale a boca, seu patético. Mais uma palavra e eu juro que vou empurrar seu nariz para o outro lado do seu rosto. Não muito profissional. O gordo comentou sarcasticamente, mas se levantou, juntou seus papéis e saiu rapidamente do escritório. Você ainda vai ouvir de mim. Desculpa, James, meu amigo, meu advogado pessoal, disse, enquanto saía. Eu não esperava isso. Nem eu respondi. Minha história não termina aqui, mas talvez seja relevante mencionar que a última vez que vi a Mad foi quando ela correu para fora do escritório. Se eu soubesse disso antes, talvez minhas ações no período seguinte tivessem sido diferentes. Mas, refletindo, talvez não. Tim chamou sua secretária e pediu para cancelar tudo pelo resto do dia. E, apesar dos protestos dela, ele, como posso dizer, me pegou e praticamente me arrastou até o bar mais próximo. Lá, os dois de nós tomamos os primeiros 3 copos na mesma velocidade com que os pedimos, e na hora seguinte, de maneira um tanto misteriosa, 5 ou 6 dos meus melhores amigos apareceram para me ajudar a afogar as mágoas. Não me lembro do fim da noite ou de sair de lá. Não consigo lembrar do dia seguinte também, pois meu primeiro pensamento coerente foi na manhã seguinte, quando acordei em uma cama estranha, com um corpo feminino igualmente estranho, mas muito atraente, pressionado contra mim. Ainda não entendia que tipo de arranjo era aquele, mas se alguém apagou, certamente não fui eu. De qualquer forma, a garota desapareceu e nunca mais a vi. Ou talvez tenha visto, mas, se ela não tivesse uma tatuagem de rosa nas nádegas, simplesmente não a reconheceria, mesmo que estivesse bem na minha frente. Acho que para isso servem os bons amigos. Não vou fingir que uma nuvem negra desceu sobre mim, e eu me afastei do mundo. Sou uma daquelas pessoas que acredita que seu copo está meio cheio, e não meio vazio. E, com essa atitude positiva, resolvi organizar a minha vida. Claro, havia uma nuvem negra, mas tentei o meu melhor. Conheci todas as pessoas que cruzaram o meu caminho, atraentes ou não, mas, mais frequentemente, encontrei mulheres com filhos, mães solteiras ou divorciadas. Como se pode imaginar, isso me tornou bastante popular, e eu tive minha cota de relacionamentos, mas a única pessoa por quem desenvolvi sentimentos me abandonou, quando me acusou de só querer ela por causa da minha filha. Isso mesmo, eu tentei, talvez, com muita intensidade, substituir a minha filha Beth. Eu estava tentando encontrar uma parceira que pudesse substituir a Beth. Sim, eu sei, mas foi exatamente assim que isso me afetou. Eventualmente, percebi o meu problema e tentei resolvê-lo. Isso reduziu o número de mulheres com quem me relacionava, mas não há nada de errado com isso. E quanto à própria Beth, você pode perguntar com razão. Sim, insisti em ter acesso a ela, embora não houvesse nenhuma ligação sanguínea entre nós, mas foi um desastre. Mad e Tom se mudaram de volta para Leeds, e eu tive que ir até lá no fim de semana para visitá-la. Nem Mad nem Tom, para ser justo com eles, se importaram, e fizeram o possível para facilitar minha viagem. Tom era quem eu falava toda vez que ligava, e Tom era quem me encontrava quando eu ia pegar a Beth. Mad foi, talvez, sábio o suficiente para não aparecer, mas as coisas não correram bem. A pobre Beth estava simplesmente confusa, e passou o dia todo tentando me convencer a ir morar com eles, sem perceber, na sua tenra idade, o quão improvável seria que isso algum dia acontecesse. Ela continuava insistindo nisso, incapaz de aceitar o fato de que o papai não amava mais a mamãe, e me dizia o tempo todo quanto o papai Tom era bom e como eu seria feliz lá. Quando a devolvi, ela começou a chorar, percebendo que eu iria deixá-la. Se agarrou a mim, chorando muito, e fazendo birra. No fim, Tom teve que afastá-la de mim, e segurá-la em seus braços enquanto eu corria para fora da casa. Minhas lágrimas se misturavam com as de Beth. Foi terrível e quebrou meu coração novamente, talvez até pior do que antes. Foi a pior decisão que já tomei na minha vida. Mas eu prometi, a partir daquele momento, que não haveria mais visitas. Eu não poderia fazer a pequena Beth passar por essa agonia novamente, e não achava que conseguiria suportar isso mais uma vez. Quando contei a Tom sobre minha decisão, ele tentou me tranquilizar, dizendo que fariam tudo o que fosse possível para tornar a próxima vez menos dramática. Mas, no fundo, sabíamos que tinha que ser diferente. No final, concordamos que eu daria a ela 6 meses, para dar tempo a Beth de se acostumar com sua nova vida, e depois veríamos. Concordamos com isso, mas sabíamos o que isso realmente significava. Por ela, eu não apareceria mais na vida dela. Talvez quando ela crescesse, eu prometi para mim mesmo. Talvez quando ela se formasse na escola ou algo assim. Prometi muitas coisas, mas, na realidade, eu estava novamente completamente sozinho, e as memórias de minha esposa e filha se tornaram apenas memórias. Serei eternamente grato por não ter sido suicida.
A vida seguiu, como normalmente acontece, e minhas dolorosas lembranças desapareceram um pouco com o tempo. Dizem que o tempo é um remédio maravilhoso, mas posso garantir que não é uma cura milagrosa. É preciso trabalhar para isso, e eu trabalhei nisso, moldando uma nova vida para mim. Quando o primeiro Natal chegou, não pude deixar passar sem fazer algo. Fui e comprei um presente para Beth e o enviei, sem saber como assinar ou dizer de quem era, para não renovar a velha dor. Fiquei surpreso quando, uma semana depois do Natal, recebi uma carta de Lides. Sim, Beth me escreveu uma cartinha, agradecendo e me contando um pouco sobre sua vida. Obviamente, um dos adultos a ajudou, e, por alguma razão, eu tinha certeza de que essa pessoa era Tom, e não minha ex-mulher. Me perguntei se ela sabia que a carta tinha sido enviada, mas não me permiti ficar pensando nessa possibilidade. Na carta, ela me chamou de Papai James. Eu sei que isso significava que eu tinha sido rebaixado, e que papai agora era, sem dúvida, Tom. Mas, na verdade, isso me animou muito. Eu tinha certeza de que Beth tinha 2 pais que a amavam, e que eu tinha um nome pelo qual ela provavelmente sempre se lembraria de mim, Papai James. Continuei enviando presentes a ela todo aniversário e Natal, e continuei recebendo bilhetes de agradecimento e fotografias dela, com orgulho, notando como sua caligrafia melhorou ao longo dos próximos anos. Muitas vezes, o próprio Tom enviava um pequeno bilhete para me contar como ela estava indo na escola, na aula de dança ou algo assim. Mas não houve menção sobre eu visitá-la novamente. Acho que eu tinha esperanças secretas, de que nos encontraríamos novamente em breve. Mas, um ano depois ou mais, Beth mencionou o irmão mais novo dela em uma de suas cartas, e eu concordei que seria melhor eu não insistir na minha participação. Tom e Maddie tinham 2 filhos, e eu segui o meu caminho. Não é de se estranhar que a esposa do meu amigo Tim tivesse uma amiga. Bem, é claro que ela tinha muitas amigas, mas você entende o que quero dizer. O nome dela era Sally, ela era advogada, alguns anos mais nova do que eu, de cabelo escuro e esbelta, com um par de pernas mais fantástico que eu já tinha visto. O fato de eu mencioná-la aqui significa, obviamente, que Sally se tornou algo especial. Nossos interesses se alinhavam tanto, que parecia que sempre estaríamos destinados a ficar juntos. Finalmente, eu fiz a pergunta. Nós 2 éramos divorciados, tínhamos bons empregos e simplesmente nos amávamos. Ah, sim, foi bem, muito bom, caso você estivesse se perguntando. Oh, James. Ela me respondeu com um grande sorriso no rosto. Eu gostaria, mas há um porém. Um porém? Um porém não dito, mas inegável, perguntei, surpreso. Eu conheço sua história, James. Ela respondeu calmamente. Você vai querer ter filhos, certo? Claro, Sally, eu sorri em resposta. Pelo menos 2, talvez mais. Mas eu não posso ter filhos, James, ela me disse. Foi por isso que meu último casamento acabou. Meu ex queria desesperadamente um filho para continuar a linhagem da família dele. Você nunca me contou sobre isso, eu murmurei, lembrando que o ex-marido dela, David, era um baronete menor ou algo assim, o que explicava o quão importante seria ter um filho. Foi culpa de quem? Perguntei surpreso. Foi do meu James, ela respondeu. Fizemos os exames e David estava bem, mas meus óvulos não eram o que deveriam ser. Não impossível, mas improvável. E ele acabou com seu casamento por causa disso? Perguntei, ainda surpreso. Quando conheci, David parecia um cara tão legal, sensato. Não foi só isso, Sally respondeu tristemente. Mas foi esse pequeno problema que levou a brigas, e por fim, ao nosso divórcio. Eu sinto muito, Sally, eu não sabia. Você não poderia adotar uma criança ou algo assim? Perguntei. Eu teria feito isso, ela disse. Mas a família de David era categoricamente contra isso, e no final, isso afastou a gente. Que triste, comentei. É triste, ela concordou. Mas então, eu não teria te conhecido, não é? Então, você vai casar comigo? Eu a ataquei com a pergunta. A conversa continuou. Sally estava preocupada. Não queria que outro casamento falhasse pela mesma razão, e eu tentei tranquilizá-la, dizendo que eu aceitaria a situação. Conversamos sobre uma possível adoção ou outros meios artificiais, sobre os quais Sally, com sua experiência, sabia muito mais do que eu. Na verdade, tínhamos muito a pensar. Nenhum de nós estava ficando mais jovem. Por que não me pergunta novamente em 3 meses? Sally sugeriu finalmente. Quando você tiver tempo para pensar sobre isso. Que tal eu deixar a pergunta em aberto, e você me dá a resposta em 3 meses? Eu me opus, se você quiser antes, e foi aí que paramos. Eu queria que ela dissesse sim, mas, lá no fundo, eu tinha que admitir que tinha minhas dúvidas. Eu realmente queria meu próprio filho, mais de um, para ser honesto. A adoção e tudo mais me deixavam inseguro. Infelizmente, tão inseguro que pequenas rachaduras começaram a aparecer em nosso relacionamento, onde antes não havia nenhuma, e onde simplesmente não deveriam ter existido. Não falamos sobre nos separar, e ainda estávamos muito felizes juntos, mas havia dúvidas, e a questão do casamento foi lentamente para o fundo. Dizem que toda nuvem tem um lado positivo. Talvez seja verdade, talvez não. Naquela manhã, com certeza não estava pensando nas nuvens, enquanto estava sentado no meu escritório, me perguntando como diabos eu justificaria gastar tanto com um novo projeto.
A última coisa que eu queria era que uma ligação interrompesse meu trem de pensamentos, especialmente se não tivesse nada a ver com meu projeto favorito. Olá, Sr. Dawson. Perguntou uma voz desconhecida e um tanto oficial. James Dawson. Sou eu, respondi casualmente, ainda focado em como fazer $250.000 parecer troco. Preciso te fazer algumas perguntas secretas, Sr. Dawson. A voz desconhecida disse. Ok, respondi, ainda um pouco irritado pela interrupção. Mas, antes de tudo, quem é você? Desculpe, respondeu uma voz que não soou nem um pouco arrependida. Meu nome é Sra. Murphy, do Edwin Social Services. Edwin é um subúrbio de Leeds. Eu sei exatamente onde é, Sra. Murphy, respondi, e meu interesse aumentou repentinamente 10 vezes. Como posso te ajudar? Você é o Sr. James Edward Dawson? Ela perguntou. Sim, sou eu. Você foi casado anteriormente com a Sra. Melanie Dawson, que depois se tornou a Sra. Vellings. Sim, isso é verdade, repeti, um pouco irritado com a formalidade dela. Como uma confirmação, ela me perguntou o nome do meio de minha ex-esposa. Jane, respondi, satisfeito com a resposta. Ela também me perguntou sobre a data de nascimento dela, a qual, claro, respondi corretamente. O que tudo isso significa? Perguntei, um pouco mais insistentemente. Edwin Social Services foi chamado para resolver algumas pendências relacionadas à falecida Sra. Vellings. A falecida Sra. Vellings? Perguntei, imediatamente percebendo que estávamos falando sobre a mãe de Tom. Mas ela faleceu há vários anos, e eu nunca conheci essa mulher. O que isso tem a ver comigo? Pelo contrário, Sr. Dawson, a voz respondeu. A Sra. Vellings faleceu há 6 dias. Ela morreu em um acidente de moto, junto com o marido dela. Ela não conseguiu. Minha voz se silenciou, à medida que o significado das palavras dela começava a fazer sentido. Eu quase larguei o telefone. Desculpe, Sr. Dawson. Continuou a mulher dos serviços sociais. Achei que você deveria saber. O que aconteceu com a Beth? Exclamei em voz alta, enquanto terríveis possibilidades passavam pela minha mente. Ela está bem, não está? Por favor, me diga que ela está bem. Ela está bastante abalada, senhor, continuou a mulher, cuja voz, pela primeira vez, apareceu o menor traço de humanidade. Ela perguntou sobre o senhor, mas demoramos vários dias para localizá-lo. Onde ela está? Gritei ao telefone. Já estou indo, vou buscá-la. A mulher me disse que tinha o endereço dela, e 5 minutos depois, eu estava sentado no carro, saindo do estacionamento, tendo esquecido por completo meu tão importante projeto. Estava nervoso como um inferno, sentado no escritório um tanto sombrio da Sra. Murphy, tentando convencê-la de que eu era realmente quem dizia ser, e que não havia dúvidas de que eu queria Beth. Para minha surpresa, descobri que Tom e Maddie não haviam feito nada para mudar a situação, e eu certamente não tinha ouvido falar sobre o pedido de adoção. Legalmente, eu ainda era o pai de Beth, porque era isso que dizia na certidão de nascimento dela. Só de imaginar. Acho que fiquei perturbado com a notícia da morte de Maddie e Tom, apesar do que me tinham feito, mas eu estava tão empolgado para ver a Beth novamente, que tais pensamentos e sentimentos simplesmente não tiveram tempo de penetrar minha alma. Mas havia algo mais que eu não havia pensado. Eventualmente, alguém bateu à porta, e outra mulher entrou na sala, segurando a mão de Beth. Minha Beth. Eu a vi pela primeira vez em quase 4 anos. Papai, é você mesmo? Perguntou Beth timidamente. Não era de se surpreender, porque, apesar de me mandarem fotos dela, ela não me via desde os 4 anos de idade. Sim, sou eu, querida, disse, com a voz embargada, e a primeira lágrima escorreu pela minha face. Estendi as mãos para ela. Papai, papai. Ela gritou, correndo até mim. Eu senti sua falta. Eu sabia que você viria me buscar. Eu te disse que havia algo mais que eu tinha esquecido completamente, e essa omissão se tornou evidente quando abracei minha filha. Quando tentei pegar Beth no colo, algo estava errado. Olhei para baixo, e para minha surpresa, vi outro bebê se agarrando à saia de Beth, como se sua vida dependesse disso. Oh, droga, eu completamente esqueci. Beth tinha um irmãozinho. Este é o Jimmy, Beth me apresentou, enquanto eu a colocava de volta no chão, sem querer assustar o pobre garotinho, que parecia prestes a cair no choro. Ele tinha cerca de 3 anos de idade, e ainda parecia um bebê. Cabelos escuros, um corpinho forte. Parecia um futuro jogador de rugby. Ele estava claramente apavorado, mas se segurava com coragem, sem saber o que o futuro lhe reservava. Oi, Jimmy, sorri para ele, tentando encorajá-lo, mas ele continuava me olhando com incerteza. Este é o papai James. Beth incentivou o irmãozinho. Diga olá para o papai James. Ele é seu verdadeiro pai? Jimmy perguntou a Beth, sem tirar os olhos de mim. Sim, Jimmy, ela respondeu. Mamãe e papai sempre nos contaram como ele era bom. E agora ele vai ser nosso pai e nos levar com ele. A Sra. Murphy abriu a boca para falar, sem dúvida querendo corrigir aquela afirmação inocente, já que nada havia sido discutido sobre Jimmy. Mas eu levantei a mão para detê-la, e ela teve o bom senso de permanecer em silêncio. Minha mamãe e meu papai estão no céu, disse o pequeno Jimmy. Você vai ser nosso novo papai de verdade?
Quantos anos você tem, Jimmy? Perguntei, observando o garotinho. De repente, um pensamento me ocorreu. 3. Ele respondeu. Naquele momento, ele olhou para a irmã em busca de ajuda. Ele tem 3 anos e 4 meses. Beth completou por ele. O aniversário dele é no dia 7 de novembro. Bom, que diabos. A verdade ficou clara num instante. A matemática não era difícil. 3 anos e 4 meses, mais 9 meses. Isso nos leva a meados de outubro, um mês antes de Tom ser solto da prisão, há cerca de 4 anos. Somando isso à aparência de Jimmy, sua compleição, não havia dúvidas. Jimmy era meu filho. Pelo amor de Deus, eles deviam saber disso. E até o nomearam Jimmy em minha homenagem. Não era de se surpreender que Maddie não estivesse presente, na única vez que fui visitá-los. Naquela época, a gravidez já devia estar evidente. Vem cá e dá um abraço no papai, bebê. Sorri, sentindo um calor reconfortante se espalhar dentro de mim. Ele hesitou por um momento, depois pulou nos meus braços, seguido por Beth. E então, os 3 nos abraçamos e choramos, alheios ao que acontecia ao nosso redor. Depois disso, tudo aconteceu como um relógio. Eu já tinha o direito legal de levar Beth comigo, e levou apenas 10 minutos, na presença de um juiz encontrado às pressas, para garantir que eu também pudesse levar Jimmy. Claro, depois eu teria que preencher a papelada, mas eu conhecia uma advogada que, com sorte, ficaria feliz em me ajudar com isso. No dia seguinte, apresentei meus 2 novos filhos à minha amiga Sally. Você vai ser nossa nova mamãe? Perguntou o pequeno Jimmy. Jimmy, Beth o repreendeu. O papai disse que essa mulher é amiga dele. Sally olhou para eles por alguns instantes antes de dizer algo, e eu prendi a respiração. Está tudo bem, Beth. Ela finalmente conseguiu dizer. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Se o seu pai ainda me quiser, então acho que vocês 2 são a resposta das nossas orações. E eu adoraria ser a sua nova mãe. A oferta ainda estava de pé, e os 3 meses não haviam expirado. Então, acho que vocês já sabem como isso terminou, certo? Naquele dia, Sally e eu os levamos para passear. Demos as mãos, corremos juntos, brincamos, rimos. E adivinhem? Isso mesmo, voltamos para aquele maldito zoológico. Claro, houve momentos difíceis nos meses e anos que se seguiram. Meus filhos lembravam de Tom e Maddie como seus pais. Mas o tempo é realmente um grande curador, e esses momentos passaram à medida que nossos filhos cresceram. E Sally e eu começamos a envelhecer felizes juntos. Hoje, Beth é veterinária e está casada com um jovem engenheiro civil. Estamos ansiosos para a chegada dos nossos primeiros netos. Jimmy se alistou na Força Aérea Real e acaba de receber suas asas. Será que seu amor por aviões veio das vezes em que nos levamos ao Old Warden para visitar o museu? E esse foi o relato do Reddit de hoje. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.